Aula 57, preparação Enem 2014. Mais uma aula do professor Jair Campos. Nesta aula nós falaremos sobre função do primeiro grau e resolveremos alguns exercícios. Item 1, a função f de x igual a x mais b, definida para toda variável x real, sendo a e b números reais não nulos, é conhecida como função do primeiro grau, uma vez que a expressão ax mais b é um binômio do primeiro grau. Ou simplesmente podemos dizer que a função do primeiro grau é definida por uma expressão algébrica, que é um binômio do primeiro grau. Tem um termo com a variável x e um termo constante. O gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta do plano cartesiano. Vamos mostrar isso através de dois exemplos. Primeiro exemplo, nós temos f de x igual a 2x mais 1. Para construir o gráfico, nós fazemos uma tabela com os valores da variável x. De propósito, escolhemos valores próximos de zero para obter as imagens. Então, para x igual a menos 1, nós temos 2 vezes menos 1 mais 1, que é menos 1. Se x é igual a 0, nós temos 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Se x é igual a meio, nós temos 2 vezes meio, que é 1, com mais 1, 2. Se x é igual a 1, nós temos 2 vezes 1, mais 1, que é igual a 3. Marcando os pares ordenados, menos 1, 0, 1, meio, 2 e 1 e 3, nós vamos obter o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1 no plano cartesiano. Então vamos marcar esses pontos. X igual a menos 1, y igual a menos 1. X igual a menos 1, y igual a menos 1. X igual a 0, y igual a 1. X igual a 0, y igual a 1. X igual a meio, y igual a 2. X igual a meio, y igual a 2. X igual a 1, y igual a 3. X igual a 1, y igual a 3. Unindo esses pontos, nós temos o gráfico da função f de x no plano cartesiano, que é uma reta. Exemplo 2, nós vemos a função g de x igual a menos 2x mais 1. Da mesma forma, escolhemos o valor de x e calculamos as imagens de g de x, ou simplesmente y. Se x é igual a menos 1, nós temos menos 2 vezes menos 1, vai dar mais 2. Mais 2 mais 1, mais 3. X é igual a 0, menos 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 1, 1. X é igual a meio, nós temos menos 2 vezes meio, vai dar menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Se x é igual a 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 mais 1, menos 1. Da mesma forma, vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. X igual a menos 1, y igual a 3. X igual a 0, y igual a 1. X igual a meio, y igual a 0. X igual a 1, y igual a menos 1. Unindo esses pontos, nós vamos ter o gráfico da função g de x. Aqui vamos fazer uma observação bastante importante sobre o declive ou a inclinação do gráfico. O declive e a inclinação do gráfico é sempre dado pelo coeficiente de x, pelo valor de a. Se o a é positivo, o declive é para a direita, ou a reta está inclinada para a direita, e se o a for negativo, a reta está inclinada para a esquerda. Conhecendo-se os pontos do gráfico, nós podemos achar o coeficiente angular ou o declive da reta. O valor de a é sempre dado pela variação de y sobre variação de x. Variação de y é o y final menos o y inicial. Variação de x, x final menos o x inicial. Aqui o final nós vamos considerar o b, o inicial a. Então vai ser 3 menos 1, variação de y. Variação de x vai ser 1 menos 0. Ou a ordenada de b menos a ordenada de a. Abscissa de b menos a abscissa de a. 3 menos 1, 2. 1 menos 0 dá 1. 2 sobre 1, 2. Então, o coeficiente angular ou declive da reta definido pela função f de x igual a 2x mais 1 é o número 2.
Item 2. Na função do primeiro grau, quando o valor de b é igual a zero, isto é, f de x é da forma a vezes x, o seu gráfico é uma reta do plano cartesiano que passa pela origem de coordenadas. Esta função também é conhecida como função linear. Para isso, vamos utilizar um exemplo e construir um gráfico da função f de x igual a vezes x. Por exemplo, f de x igual a 2x ou simplesmente y igual a 2x. Então, estamos a tabelinha. Escolhemos aqui dois valores para x. X é uma variável real, conforme vimos no item 1, 0 e 1. Então, 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0 dá 0. 2x igual a 1, 2 vezes 1, 2. Marcando os pontos, como o grau de função linear passa pela origem de coordenada, então vai passar pelo ponto de abscissa 0 e ordenada 0, 0, 0. Pelo ponto, no caso aqui, se x é igual a 1, y vai ser igual a 2. Unidos os pontos, temos aqui o gráfico da função y igual a 2x, ou f de x igual a 2x. É chamada função linear porque ela passa pela origem de coordenadas. Item 3. Na função do primeiro grau, quando a é igual a 0, ela não tem o termo da variável x, ela só tem o termo constante, só tem o termo b. O seu gráfico é uma reta do plano cartesiano, paralela ao eixo das abscissas, ou eixo x. Essa função também é conhecida como função constante. Vamos ver um exemplo, f de x igual a 3. Qualquer que for o valor de x, o valor de f de x ou de y vai ser sempre 3. Se for menos 1, é 3. Se for 0, é 3. Se for 1, é 3. Marcando-se os pontos, x igual a menos 1, y igual a 3. Se x for 0, também é 3. Se x for 1, também é 3. Unidos os pontos, nós temos aqui o gráfico da função f de x igual a 3, ou o gráfico da função constante. Vamos ao próximo item. Neste item, nós vamos fazer uma aplicação desses conhecimentos. O gráfico abaixo relaciona o espaço percorrido em quilômetros em função do tempo t. Qual desses gráficos, esses 5 gráficos aqui apresentados, representa um veículo que ficou parado na estrada por 4 horas? Vamos aqui analisar os gráficos. A letra A, se ele está parado, então o espaço percorrido não variou. Aqui o espaço, ele estava em 20, é igual a 20 quilômetros, decorrido 4 horas, ele é igual a 123 quilômetros. Então o espaço percorrido variou. No caso aqui o espaço aumentou, então ele não estava parado, ele estava em movimento. No item B a mesma coisa, de 0 a 2 horas ele passou é igual a 2 para é igual a 82, isso é uma variação de 80 quilômetros. Então ele não esteve parado. A partir de 2 horas ele esteve parado, mas no início de 0 a 2 horas ele esteve em movimento. Então o veículo não ficou parado na estrada por 4 horas, ficou parado na estrada só por 2 horas. No gráfico C, de 0 a 4 horas, o veículo permaneceu no mesmo quilômetro 10. O espaço percorrido dele permaneceu sempre o mesmo, não variou. Então ele estava parado. Ele estava no quilômetro 10 e permaneceu em 10 até completar 4 horas. Então a função constante define esse movimento, f de t igual a 10, ilustrando lá o nosso caso. Aqui também ele não estava parado, porque ele estava no espaço é igual a 120, o espaço foi diminuindo, em 4 horas ele voltou para a origem, de onde ele havia partido. Ele estava no 120, ele voltou para o quilômetro 0, ele estava voltando. Aqui de novo, ele estava partiu do quilômetro 0, em 4 horas ele foi para 120. Então a resposta, a letra C, a função constante define graficamente, né, o espaço percorrido pelo veículo no instante das 4 horas em que o mesmo ficou parado. Resposta letra C.